Tudo estava preparado para parecer perfeito. Um jantar em família, a mesa bem posta, taças alinhadas, pratos servidos com cuidado. Era uma daquelas noites que, em teoria, selam pertencimentos, confirmam relações, dão a ilusão de futuro. Rafael chegou com uma mistura de esperança e nervosismo no peito. Disse a si mesmo que era apenas mais um jantar, que bastava sorrir, ser educado, agradecer. Ele queria se encaixar. Precisava se encaixar. Mas, desde o primeiro minuto, algo parecia fora do lugar. O ambiente estava carregado de um silêncio incômodo, de olhares que se prolongavam mais do que o normal. Não eram olhares curiosos, eram olhares que mediam, que calculavam, que julgavam sem dizer uma palavra. Cada gesto de Rafael parecia ser observado como se fosse uma prova que ele poderia falhar a qualquer momento. As risadas eram forçadas. Os comentários, superficiais. Os talheres batiam nos pratos como se marcassem o tempo de uma tensão que ninguém queria nomear. Rafael falava pouco, escutava muito. Sorria quando precisava, concordava com a cabeça quando lhe falavam, tentando não chamar atenção. Por dentro, no entanto, sentia aquela velha sensação de desconforto, a impressão de não pertencer completamente, de estar ocupando um lugar que não era seu. Ele tentava se mostrar seguro, mas por dentro lutava contra a ansiedade. Pensava na roupa que vestia, nas palavras que dizia, na forma como se sentava. Pensava se era suficiente. Se ele era suficiente. Cada olhar trocado entre os familiares parecia dizer aquilo que ninguém tinha coragem de pronunciar: o que ele está fazendo aqui? Mesmo assim, Rafael se agarrava a uma ideia simples e poderosa: ele estava ali por amor. Acreditava que o amor podia suavizar julgamentos, encurtar distâncias, quebrar preconceitos. Acreditava que aquela noite, apesar de tudo, terminaria bem. Ele não sabia, não podia saber, que aquela mesma mesa, aquele mesmo cenário que prometia união, estava prestes a se transformar no exato lugar onde sua dignidade seria colocada à prova. Tudo estava preparado para parecer perfeito. Um jantar em família, a mesa bem posta, taças alinhadas, pratos servidos com cuidado. Era uma daquelas noites que, em teoria, selam pertencimentos, confirmam relações, dão a ilusão de futuro. Rafael chegou com uma mistura de esperança e nervosismo no peito. Disse a si mesmo que era apenas mais um jantar, que bastava sorrir, ser educado, agradecer. Ele queria se encaixar. Precisava se encaixar. Mas, desde o primeiro minuto, algo parecia fora do lugar. O ambiente estava carregado de um silêncio incômodo, de olhares que se prolongavam mais do que o normal. Não eram olhares curiosos, eram olhares que mediam, que calculavam, que julgavam sem dizer uma palavra. Cada gesto de Rafael parecia ser observado como se fosse uma prova que ele poderia falhar a qualquer momento. As risadas eram forçadas. Os comentários, superficiais. Os talheres batiam nos pratos como se marcassem o tempo de uma tensão que ninguém queria nomear. Rafael falava pouco, escutava muito. Sorria quando precisava, concordava com a cabeça quando lhe falavam, tentando não chamar atenção. Por dentro, no entanto, sentia aquela velha sensação de desconforto, a impressão de não pertencer completamente, de estar ocupando um lugar que não era seu. Ele tentava se mostrar seguro, mas por dentro lutava contra a ansiedade. Pensava na roupa que vestia, nas palavras que dizia, na forma como se sentava. Pensava se era suficiente. Se ele era suficiente. Cada olhar trocado entre os familiares parecia dizer aquilo que ninguém tinha coragem de pronunciar: o que ele está fazendo aqui? Mesmo assim, Rafael se agarrava a uma ideia simples e poderosa: ele estava ali por amor. Acreditava que o amor podia suavizar julgamentos, encurtar distâncias, quebrar preconceitos. Acreditava que aquela noite, apesar de tudo, terminaria bem. Ele não sabia, não podia saber, que aquela mesma mesa, aquele mesmo cenário que prometia união, estava prestes a se transformar no exato lugar onde sua dignidade seria colocada à prova. O jantar seguia, pesado, arrastado, como se cada minuto custasse esforço demais para existir. As conversas já eram poucas, os sorrisos quase inexistentes. Então, de repente, Marina interrompeu tudo. Ela pousou os talheres sobre o prato com um cuidado excessivo, e aquele pequeno som metálico pareceu ecoar por toda a sala. Foi ali que o tempo pareceu parar. Rafael levantou os olhos, com o coração apertado, sentindo um pressentimento ruim se instalar no peito. Marina respirou fundo.
Não havia carinho em seu olhar. Não havia dúvida. Havia frieza. Uma frieza que machuca antes mesmo das palavras saírem. Rafael, isso não vai dar certo. A frase caiu como um peso, mas ainda deixou espaço para a esperança. Por um segundo, ele pensou que poderia ser um mal-entendido, algo que ainda dava para conversar. Mas então veio o golpe final, seco, direto, sem misericórdia: você é pobre demais para mim. As palavras atravessaram Rafael como uma lâmina. Não foi apenas uma rejeição. Foi uma redução. Em um instante, tudo o que ele era, sua história, seus esforços, sua dignidade, seu amor, foi resumido a uma condição financeira. Não houve cuidado. Não houve respeito. Houve desprezo. O silêncio que tomou conta da mesa foi cruel. Um silêncio pesado, constrangedor, sufocante. Ninguém reagiu. Ninguém se levantou. Ninguém questionou. Os olhares se desviaram, as mãos ficaram imóveis, os pratos esfriaram. E naquele silêncio, Rafael entendeu algo ainda mais doloroso: todos concordavam. A humilhação não vinha apenas das palavras de Marina, mas da ausência de qualquer defesa. Ele sentiu o rosto arder, a garganta fechar, o coração bater descompassado. Uma mistura de vergonha, tristeza profunda e uma dor quase física tomou conta do seu corpo. Não era só o fim de um relacionamento. Era a sensação de ser exposto, diminuído, descartado diante de pessoas que assistiam caladas, como se aquilo fosse natural, aceitável, merecido. A humilhação não precisou de gritos. Ela veio no silêncio. No silêncio que julgou. No silêncio que condenou. No silêncio que transformou Rafael em alguém invisível, sem valor, sentado à mesa apenas para ouvir que não era suficiente. Naquele instante, algo se quebrou dentro dele. Uma parte da esperança morreu ali, entre pratos e copos, diante de olhares frios e corações fechados. O jantar que prometia união terminou em dor. E a frase que Marina disse não ficou apenas naquela noite. Ela ecoou dentro de Rafael, repetindo-se como um lembrete cruel de como a rejeição, quando vem acompanhada de desprezo e silêncio, pode marcar alguém para sempre. A dor não veio sozinha. Ela veio acompanhada de vergonha, tristeza e raiva, todas misturadas de uma forma confusa e sufocante. Rafael sentiu o rosto queimar, como se todos os olhares estivessem cravados nele, mesmo quando muitos fingiam não olhar. O coração batia forte demais, descompassado, e a mente parecia girar sem controle. Ele queria dizer alguma coisa, se defender, explicar quem ele era além do dinheiro, mas as palavras não vinham. A garganta fechou. O corpo travou. Ser rejeitado já dói. Mas ser rejeitado diante de todos dói de um jeito que marca. Cada pessoa naquela mesa se transformou em testemunha silenciosa da sua humilhação. Pessoas que deveriam, ao menos, ter tido a decência de reagir, de demonstrar desconforto, de dizer que aquilo era cruel. Mas ninguém fez nada. Ninguém o defendeu. Ninguém questionou Marina. O silêncio coletivo funcionou como um carimbo de aprovação, como se a rejeição fosse justa, lógica, esperada. Rafael sentiu a tristeza se misturar com a raiva. Não uma raiva explosiva, mas uma raiva amarga, que queima por dentro. Raiva de ter sido exposto daquela forma. Raiva de ter acreditado que seria aceito. Raiva de ter se colocado naquela mesa com o coração aberto, esperando amor, e recebido desprezo. E, junto com a raiva, veio a vergonha, não por ser quem ele era, mas por ter sido tratado como alguém menor, como alguém que não merecia respeito. Ele percebeu que, naquele momento, não estava apenas sendo rejeitado por Marina. Estava sendo rejeitado por todos. Pela família inteira. Pela ausência de empatia. Pela falta de humanidade. Cada segundo passado naquela sala parecia alongar a dor, como se o tempo fizesse questão de prolongar a humilhação. A rejeição pública tem um peso diferente. Ela não fere apenas o coração, fere a dignidade. Ela expõe, diminui, escancara fragilidades diante de quem assiste sem intervir. Rafael sentiu vontade de desaparecer, de não estar ali, de nunca ter sentado àquela mesa. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele começou a endurecer. Porque, quando a dor é tão grande, ela deixa marcas, e também sementes. Naquela noite, diante de todos, Rafael perdeu um amor. Mas ganhou uma cicatriz profunda.
Uma cicatriz que nunca mais o deixaria esquecer, como a indiferença dos outros pode ser tão cruel quanto as palavras mais duras. Rafael sentiu cada músculo do corpo tenso quando tomou a decisão de se levantar. Era como se o próprio ar na sala pesasse toneladas, carregado de desprezo silencioso, de olhares que julgavam sem misericórdia. Ele podia ouvir o tic-tac dos talheres parados, os murmúrios interrompidos, o ar pesado que parecia querer prendê-lo ali, humilhado. Mas algo dentro dele dizia que era hora de recuperar a própria dignidade, mesmo que isso significasse sair sozinho. Cada passo até a porta parecia atravessar séculos de dor. O chão parecia mais frio, o corredor mais longo. Rafael sentia o peso do desprezo como se cada olhar lançado em sua direção fosse uma pedra cravada no peito. Mas, ao mesmo tempo, havia uma força silenciosa crescendo nele, uma certeza de que nenhum julgamento, nenhuma palavra cruel poderia apagar seu valor. Ele sabia quem era, sabia o que havia construído, e sabia que a aceitação de outros nunca poderia definir sua autoestima. Quando alcançou a porta, Rafael não olhou para trás. Não precisava. O silêncio da sala, o eco da rejeição, as faces frias, tudo ficou ali, atrás dele. Cada passo que dava era uma afirmação: eu não sou menor por causa da opinião de ninguém. Ele deixou a humilhação para trás, mas carregava consigo a tristeza profunda de ter sido exposto daquela forma, a dor da rejeição que ninguém viu, e a raiva silenciosa de ter sido julgado por algo que não podia controlar. E enquanto a porta se fechava, Rafael sentiu, pela primeira vez naquela noite, uma estranha mistura de alívio e dor. Alívio por sair de um ambiente que não o aceitava, dor por saber que algumas pessoas nunca veriam seu verdadeiro valor. Mas naquele instante, em sua saída silenciosa, ele recuperou algo que ninguém poderia tirar, sua dignidade. E então aconteceu. O momento que eu, Rafael, sabia que um dia chegaria, mas que carregava uma carga emocional capaz de parar o tempo inteiro. Olhei para Marina, a mulher que um dia disse que eu era pobre demais, e percebi que algo dentro dela começava a mudar. Primeiro, o choque. Depois, o reconhecimento. Seus olhos se arregalaram, e a boca abriu levemente, tentando formar palavras, mas o silêncio a dominava completamente. Ao meu redor, Dona Helena, a mãe de Marina, parecia sem reação, os lábios comprimidos, os olhos arregalados. Eduardo, o irmão, levou a mão ao rosto, incrédulo. Até os primos e tias que assistiam à cena de camarote pareciam não acreditar no que viam. Todos estavam paralisados, olhando para o helicóptero que descia lentamente bem em frente à casa, levantando poeira, folhas e certezas. Marina viu a máquina pousar, viu a presença que eu havia construído, viu a diferença que agora nos separava. E naquele instante, a percepção de poder mudou de lado. Tudo que antes a fazia sentir controle, tudo que parecia superioridade, desmoronou diante da minha chegada inesperada. Eu estava ali, não apenas presente, mas imponente. Não era ostentação vazia, era a prova de que a vida dá voltas, de que a rejeição e o desprezo de um jantar frio não definem meu valor. O suspense emocional era quase insuportável. Cada segundo parecia esticar-se até doer. O que Marina sentia? Como Dona Helena reagiria? Eduardo conseguiria disfarçar a surpresa? Havia vergonha, surpresa e incredulidade, todas misturadas em um silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra. E eu? Eu sentia uma mistura de alívio, justiça e triunfo silencioso. Cada batida do meu coração era uma afirmação de que eu não precisava provar nada a ninguém, mas que agora todos finalmente me viam. Era a virada que ninguém esperava, a reviravolta que muda completamente a narrativa de quem parecia ter perdido tudo. O poder da situação, que antes estava nas mãos de Marina e de sua família, agora estava completamente invertido. E a emoção que pairava no ar era tão pesada, tão carregada de tensão e dor, que parecia impossível respirar. Naquele instante, todos entenderam, mesmo sem palavras, a história havia mudado. Marina finalmente percebeu que não podia mais me subestimar. Dona Helena, Eduardo e os outros familiares viram que o homem que eles julgavam não tinha desaparecido, ele havia crescido, se fortalecido e se tornado inabalável. E eu, Rafael, finalmente estava no controle daquilo que antes parecia perdido. O poder da rejeição foi transformado em força. O desprezo virou apenas um eco distante, enquanto eu permanecia inteiro, vivo, e a narrativa, finalmente, era minha. Quando o helicóptero finalmente pousou, o silêncio na frente da casa não era mais o mesmo que pairava naquela fatídica noite do jantar. Antes, ele era pesado, carregado de desprezo e julgamento.
Agora, cada segundo sem som parecia gritar, algo mudou, algo que ninguém esperava. Marina, Dona Helena, Eduardo e todos os parentes estavam imóveis, os olhos arregalados, a boca entreaberta, incapazes de processar imediatamente o que acontecia diante deles. O silêncio agora carregava surpresa, incredulidade e, no fundo, o início de um arrependimento silencioso. Marina, que havia decretado o fim do relacionamento com uma frase que ainda queimava na memória de Rafael, "Você é pobre demais para mim", agora estava diante de um cenário que subvertia completamente seu senso de poder. Ela olhou para Rafael, para o helicóptero, para o simbolismo da presença dele naquele momento, e algo mudou em seu olhar, o desprezo deu lugar à confusão, a soberba se tornou dúvida. Cada gesto dele transmitia segurança, dignidade e a mensagem clara de que o valor de uma pessoa jamais deveria ser medido pelo dinheiro que possui. O suspense emocional era quase palpável. Cada segundo que passava ampliava a tensão, enquanto Rafael caminhava lentamente, mantendo a compostura, sem precisar dizer uma palavra. Cada passo ecoava como uma sentença silenciosa sobre orgulho, julgamento e arrogância. A humilhação que um dia ele sentiu agora parecia voltar, refletida na expressão de quem um dia tentou diminuí-lo. Mas Rafael não sentia raiva, sentia justiça, aquele tipo de satisfação silenciosa que nasce quando se supera a rejeição, quando a força interior é finalmente reconhecida, ainda que de forma indireta. Enquanto o mundo ao redor processava a reviravolta, Rafael refletia internamente: quanto tempo perdemos julgando pelos critérios errados? Quanto orgulho desnecessário, quantas palavras cruéis poderiam ser evitadas se alguém tivesse olhado para dentro, para o valor humano, e não para cifras ou aparência? Ele percebeu que a humilhação que sofreu não diminuiu quem ele é, apenas revelou a pequenez de quem julgou. E naquele instante, enquanto os olhares familiares se mantinham fixos nele, Rafael sentiu a força de quem ri por último. Não era um riso escancarado ou vingativo. Era a satisfação silenciosa de quem passou pela dor, enfrentou o desprezo, sobreviveu e emergiu mais forte. O silêncio agora era outro, não mais de julgamento, mas de reconhecimento tácito. O poder havia mudado de mãos, e a lição da vida estava clara para todos que assistiam. Mesmo depois de toda a tensão, surpresa e reviravolta, a história de Rafael não terminou ali. O helicóptero pousado, os olhares de espanto, a inversão do poder, tudo isso é apenas um capítulo de uma narrativa maior, que continua a se desenrolar na vida de quem ousa enfrentar o desprezo e transformar dor em força. E é exatamente aqui que o público se conecta, porque cada um de nós já sentiu julgamento, humilhação ou rejeição em algum momento da vida. Se você se emocionou com a história de Rafael, se sentiu a tensão, a tristeza, o suspense e o triunfo silencioso, não deixe de curtir o vídeo. E para acompanhar mais histórias que mexem com emoções, revelam vidas reais e mostram que a força humana sempre encontra um caminho, inscreva-se no canal. Cada clique, cada comentário e cada inscrição ajuda a manter viva a memória dessas narrativas e a mostrar que ninguém está sozinho.